Oi, pessoal do primeiro ano. Bom, durante toda a semana anterior a gente trabalhou a questão de correção, revendo o conteúdo anterior. Agora a gente vai dar prosseguimento às nossas atividades. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 9, diferentes climas e formações vegetais. Essa aula eu vou dividir em duas partes. Hoje a gente vai se deter sobre os climas e na próxima aula eu vou estar falando sobre as formações vegetais, ok? Bora lá! Bom, antes de tudo é necessário a gente fazer a distinção entre tempo e clima. Essas palavras elas são usualmente utilizadas por nós, mas muitas vezes a gente não dá o significado necessário à palavra. Por exemplo, o tempo é o estado da atmosfera em um determinado tempo e local, ou seja, o estado momentâneo do ar. Já o clima é o estado médio da atmosfera por um determinado período de tempo, pelo menos 30 anos. Ou outro conceito que eu gosto, que é a sucessão habitual dos tipos de tempo. Por exemplo, você pode falar assim, professora, muitas vezes as pessoas falam, hoje o clima mudou. Gente, o clima não mudou. São feitos estudos, mais ou menos de 30 em 30 anos, analisando para que possa se verificar o clima de determinado local. O que muitas vezes muda é o tempo. Pela manhã pode estar frio, à tarde pode estar quente, ou seja, há uma mudança do tempo, não uma mudança do clima, ok? Ou seja, o clima, olha o conceito, é uma sucessão habitual dos tipos de tempo. Esse tempo, quando ele é modificado durante 30 anos, é visto mais ou menos tido uma média, aí sim se mostra, se calcula, se verifica o clima dessa região, ok? Tempo, o estado momentâneo do ar. Clima, a sucessão habitual dos tipos de tempo. Bora lá! Bom, a gente vai trabalhar nessa aula com dois conceitos, que são os elementos climáticos e os fatores climáticos. Os elementos climáticos, eles são grandezas meteorológicas que variam no tempo e no espaço e comunicam ao meio atmosférico. Suas características e propriedades são bem peculiares. Quando eu falo de elemento climático, eu lembro de temperatura, eu lembro de umidade, eu lembro de chuva, eu lembro de vento, nebulosidade, eu vou lembrar de pressão, radiação, ok? Quando eu falo de fatores climáticos, eles influenciam elementos climáticos e modificam o clima de um local. São eles o relevo, o tipo de solo, latitude e altitude. Lembrando que basicamente os elementos climáticos vão ser umidade, temperatura e pressão. Umidade, temperatura e pressão. Já os fatores, eles serão bem mais amplos. Aqui a gente vai ver continentalidade, maritimidade, que eu não coloquei, mas está dentro dos fatores climáticos. Bora lá? Sobre os elementos. Os elementos do clima, eles são atributos básicos que servem para definir o tipo climático de uma determinada região, como a temperatura, a umidade e a pressão. Quando eu falo de elemento, eu vou se resumir nesses três, temperatura, umidade e pressão. Sobre umidade, corresponde à quantidade de vapor de água existente na atmosfera. Pode ser expresso em valores absolutos ou relativos. A umidade absoluta do ar é a quantidade em gramas do vapor d'água. A gente sabe que o vapor d'água, a água vai estar evaporando dos rios, mares, das plantas, ou seja, todos esses corpos d'água onde possui água, vai ocorrer a evaporação. Então, a umidade ela vai ser a quantidade de água existente na atmosfera. E a baixa umidade, por exemplo, às vezes fala assim, a umidade está muito baixa. Ela vai trazer danos à nossa saúde, danos à população, dificuldade para respirar, vai trazer a questão do... aí é necessário o aumento da ingestão de líquidos, colocar, por exemplo, bacias de água no ambiente para melhorar a umidade do ar. Ok? Então, quando eu falo da umidade, ela é essencial para o clima e para a definição climática a partir do cálculo da quantidade de vapor de água na atmosfera. Bom, sobre a pressão atmosférica. Essa pressão atmosférica é a força provocada pelo peso do ar em uma superfície. Ela depende da latitude, da altitude da pressão. Quanto maior a altitude, menor a pressão. Observem, por exemplo, aqui você está em cima de um monte. Então, quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica, ou seja, o ar ele vai ficar mais rarefeito. E detalhe, quanto maior a altitude, menor as temperaturas. Locais de serra,
as temperaturas elas serão mais baixas. Nas regiões mais quentes, na região, por exemplo, equatorial, o ar se dilata ficando leve, por isso tem uma pressão baixa. Próximo aos polos, o frio contrai o ar, deixando mais denso, tendo uma pressão maior. No entanto, em regiões mais elevadas de menor temperatura, também há menor concentração de moléculas de ar. O ar torna-se mais rarefeito. Nesse caso, menor será a pressão. Ou seja, quanto menor a altitude, maior a pressão atmosférica, ou seja, quanto mais próximo ao nível do mar nós estamos, quantidade maior de ar, podemos respirar melhor, logo a temperatura vai ser maior. Regiões serranas, a altitude é elevada, a pressão é menor, ou seja, a quantidade de ar, de moléculas de ar vai ser menor, logo também a temperatura vai ser menor. Bom, sobre a temperatura. Ela é medida em graus Celsius, né? E resiste o calor da atmosfera de um lugar, cuja variação depende da sua localização e da circulação atmosférica. Ou seja, a gente sabe que existem locais no planeta, devido à latitude que a gente vai estudar adiante, que próximo à linha do Equador as temperaturas são mais elevadas. Próximo aos polos as temperaturas elas serão menores. E tudo isso vai estar de acordo com a questão da latitude, da altitude. Isso aqui vai estar influenciando os outros elementos climáticos. Bora lá? Bom, falamos sobre os elementos, agora a gente vai falar sobre os fatores. Eles são responsáveis pelas características ou modificações dos elementos do clima e devem ser analisados em conjunto. Uma localidade, por exemplo, pode estar próxima do mar e ser seca, ou pode estar próxima à linha do Equador e ser fria. Condições físicas ou geográficas que condicionam o clima, elas interagem nas condições atmosféricas. Cada região tem o seu próprio clima. Isso porque os fatores climáticos modificam os elementos do clima. Ou seja, os fatores que a gente vai estudar, eles vão modificar. Quais são os elementos? Temperatura, umidade e pressão. Ok? Bom, alguns fatores climáticos, por exemplo, a latitude. Refere-se à distância de um determinado ponto na Terra em relação ao Equador, sendo que quanto maior a distância, menor a temperatura, devido à menor incidência solar. Quanto mais nos afastamos do Equador, menor a temperatura. A Terra é iluminada pelos raios solares com diferentes inclinações. Quanto mais longe do Equador, a incidência de luz solar é menor. Pessoal, por exemplo, se eu estou próximo à linha do Equador, claro que a incidência solar vai ser mais forte, então eu vou ter temperaturas mais elevadas. Quanto mais eu me distancio, essa incidência vai ser menor, até mesmo porque a Terra possui um formato geóide, fazendo com que essas regiões venham a ser bem mais frias. Então, a temperatura ela também está ligada à questão da latitude. Outro ponto é a questão da altitude. Latitude é diferente, está relacionado à linha do Equador. Altitude, está localizado e a referência ao nível do mar. Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Ou seja, se eu estou no local mais alto, aqui vai ser mais frio. No local mais baixo, próximo ao mar, temperaturas mais elevadas. Isso porque ocorre que o ar se torna mais rarefeito, ou seja, a concentração de gases de umidade à medida que aumenta a altitude é menor, o que vai reduzir a retenção de calor nas camadas mais elevadas da atmosfera. Há também a questão que o oceano ou o continente eles vão irradiar luz solar para a atmosfera, ou seja, quanto maior a altitude, menos intenso será a irradiação. Ou seja, como eu falei anteriormente sobre pressão atmosférica, a altitude vai relacionada ao ponto na superfície. Próximo ao mar, melhor para respirar e maior temperatura. Próximo às montanhas vai ser regiões de altitudes de maior altitude e de menor temperatura. Ok? Bom, sobre as massas de ar, a gente sabe que existe a massa equatorial atlântica, equatorial continental, a massa polar atlântica, polar continental. Bom, e elas vão estar variando tanto no inverno como no verão. Sobre as massas de ar, elas são grandes blocos de ar que se deslocam pela superfície terrestre. Podem ser polares, tropicais ou equatoriais. Elas apresentam características particulares da região em que se originam, como temperatura, pressão e umidade. Ou seja, elas vão levar esses elementos climáticos por onde elas se deslocarem. O encontro de duas massas de ar geralmente vai provocar, geralmente uma fria e uma quente, é denominado de frente.
Quando elas se encontram, ocorrem chuvas e também muda o tempo. Olha a expressão, vai mudar o tempo, o estado momentâneo do ar, não o clima. As massas de ar tropicais se formam nos trópicos de Capricórnio, região aqui abaixo da linha do Equador. E também no de Câncer, região acima da linha do Equador. Elas podem se formar nas alturas dos oceanos e serem úmidas ou no interior do continente e serem massas continentais, ok? Bom, sobre a continentalidade e maritimidade. A extensão dos continentes é um fator climático. A relação entre o volume de terras e a proximidade de grande quantidade de água vai exercer uma influência. Isso porque demora para aquecer, enquanto o continente se aquece rapidamente. Pessoal, basicamente é assim. Se você está numa cidade litorânea, próximo ao litoral, claro que vai sofrer a influência da maritimidade, vai ter uma baixa amplitude térmica. As temperaturas elas não vão variar, não vão sofrer bruscas alterações. Se eu estou numa região mais afastada do mar, por exemplo, em Brasília, no meio do continente, eu vou sofrer uma influência da continentalidade, onde vai ter uma grande amplitude térmica, ou seja, vai ter a variação das temperaturas máximas e mínimas, ok? Outro fator climático é a questão das correntes marítimas. São as massas de água que circulam pelo oceano, têm as suas próprias condições de temperatura e pressão e exercem grande influência no clima. A gente vai ver a corrente de Humboldt, a gente vai ver tantas outras correntes marítimas que vão influenciar na temperatura do nosso planeta. Bom, o relevo e a vegetação, eles também influenciam. O relevo, a topografia, ela pode facilitar ou dificultar a circulação das massas de ar, influenciando na temperatura. No Brasil, por exemplo, nas regiões serranas do país, formam uma paisagem que facilita a circulação da massa polar atlântica e dificulta a massa polar atlântica. Pessoal, ou seja, o relevo, dependendo de onde ele ocorre, o tipo de relevo vai influenciar diretamente tanto na formação das chuvas, como também na temperatura. Região de montanha, a temperatura vai ser mais fria, diferentemente de uma região de planalto, de depressão, vale, serra, colina, ok. Sobre a vegetação, ela vai impedir a incidência direta dos raios solares na superfície, amenizando o aquecimento do solo. Por isso, com o desmatamento, há uma diminuição das chuvas. A gente sabe, pessoal, que com o desmatamento, o solo ele vai ficar mais vulnerável. E até mesmo as árvores elas vão estar absorvendo a água do solo e para a formação, o ciclo da água, aquela água que fica nas gotículas, essas gotículas de água que ficam nas folhas das plantas, elas vão evaporar. Se eu tenho menos árvores, menos água vai evaporar, menos chuvas nós teremos. Por isso que está diretamente ligado e com isso vai haver um aumento da temperatura. Por isso a necessidade de manter essas áreas de vegetação. Bom, a primeira parte do nosso conteúdo a gente fica por aqui. Até a próxima aula. Qualquer dúvida estou à disposição de vocês, ok?